Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Marco, constelador e terapeuta familiar. Eu ajudo pessoas a solucionar os conflitos familiares e assumir o controle da sua vida. Então, na live de hoje, nós iremos falar sobre a relação com a nossa mãe. Ainda me sinto presa pelo cordão umbilical. Me sinto presa, minha mãe, pelo cordão umbilical. Então, se vocês estiverem assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal. Temos outros vídeos lá que poderão te ajudar. Ative as notificações. Todos os dias nós temos vídeos, diariamente. Se você estiver assistindo pelo Instagram, siga o nosso perfil. Também temos vídeos diários, tá? Conteúdos interessantes para que possamos crescer e se desenvolver juntos. Então, o tema, ainda me sinto preso, Marco. Me sinto presa, a minha mãe, pelo cordão umbilical. Então, Bert Helling, para quem não conhece, é o autor das constelações familiares. Ele vai dizer uma frase, ele afirma isso baseado nos anos de estudo da ciência Helling. Hoje a ciência Helling é tida como a ciência das relações. Então ele vai dizer que a relação que nós temos, que nós desenvolvemos com a nossa mãe, ela servirá de modelo para as outras relações que teremos, né, ao decorrer da nossa vida. Então, a minha relação com as pessoas, com amigos, minha relação profissional, a minha relação familiar, tudo isso tem a ver com a relação que eu tenho com a minha mãe, que eu desenvolvi com a minha mãe. Então, com o passar do tempo, se essa relação não foi uma relação boa, se não foi uma relação da forma que eu imaginei, muitas vezes nós imaginamos que a nossa mãe tem que ser, por exemplo, perfeita. A minha mãe tem que estar sempre à disposição. A minha mãe poderia ter feito algo diferente para mim. A minha mãe, nós temos sempre essa cobrança. Nós temos sempre essa ilusão de que a mãe é uma pessoa perfeita, que não tem problemas, que não tem dificuldade, que tem que sempre estar à nossa disposição, fazer aquilo que nós desejamos, fazer aquilo que nós queremos. Então, quando não tem essa relação estabelecida, o que vai acontecer? Nas outras relações da minha vida, eu vou projetar tudo isso. Quando eu tenho essa cobrança com a minha mãe, eu vou ter essa cobrança com a vida. Eu vou querer que as pessoas também me dão as coisas, que façam as coisas do meu jeito. No relacionamento de casal, eu vou ser aquela pessoa egoísta que quero sempre que as coisas sejam do meu jeito, da minha forma. Por quê? Porque essa relação eu tive como modelo lá com a minha mãe, lá no começo da minha vida. Então, se eu não trabalhar isso, se eu não buscar isso, melhorar essa questão que eu tenho com a minha mãe, e o primeiro passo é identificar que minha mãe é um ser humano, tem as suas limitações, tem as suas dificuldades. Eu tenho que separar a minha mãe dos comportamentos da minha mãe, e isso é muito difícil. Com o passar do tempo, a gente vai crescendo, se desenvolvendo, eu consigo fazer essa separação. E não só isso, a minha mãe fez o melhor que ela pôde. Ela também foi ensinada pela minha avó, pela minha bisavó, a ser mãe, a ser um ser humano, a ter as dificuldades, as limitações. Então, quando eu começo a olhar dessa forma, quando eu amplio minha visão, eu começo a entender os condicionamentos, as dificuldades que a minha mãe tem. Em contrapartida, às vezes eu me coloco nessa situação, me coloco nessa posição infantil de estar sempre ligado à minha mãe, ter uma dependência da minha mãe. Claro que por algum tempo, pelos primeiros anos de vida, nós temos essa ligação com a nossa mãe. Nós temos essa ligação que vem lá do cordão umbilical. Nós sabemos que o cordão umbilical, quando nós somos ali gerados pela nossa mãe, é por onde somos alimentados, é por onde somos nutridos pela nossa mãe.
E no momento do nosso nascimento, esse cordão é cortado. Só que simbolicamente, a gente fala uma metáfora, tem pessoas que têm essa ligação profunda, essa dependência com a mãe para a vida inteira. Por um lado, isso é muito bom, porque nós recebemos o amor, o carinho, a proteção, o afeto da nossa mãe. Por outro lado, essa relação muito próxima de dependência nos deixa nessa posição infantil, nos dificulta o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. E da onde que vem essa dinâmica de dependência emocional? É como se estivéssemos, né, em dívida com a nossa mãe. É como se eu estivesse longe da minha mãe, eu tenho medo, uma insegurança, uma incerteza de como serão as coisas, de como vai ser a minha vida. E aí eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso me desenvolver, eu preciso dar continuidade à minha vida, aos meus projetos. E muitas vezes, para muitas pessoas, e aqui não é uma crítica, a gente está só olhando para essa dinâmica, é muito difícil continuar. Eu prefiro ficar nessa postura infantil, apesar de ter o lado difícil da coisa. Porque quando estamos ali nessa dependência, a mãe dita as regras, a mãe diz, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então, quando eu não tenho esse direcionamento, quando eu não tenho essa influência da minha mãe na minha vida, eu fico meio perdido, sem saber o que fazer, para que lado que eu vou. Então, isso é uma dinâmica que vem desde lá do nosso nascimento. Talvez os primeiros anos de vida, se aconteceu alguma coisa, como é que foi essa relação? Então, no meu caso, eu tive essa relação de dependência da minha mãe por muitos anos. Isso tem a ver com a minha história. Isso tem a ver lá do meu passado. E você, como é que foi a sua história com a sua mãe? Pensa nisso. Como é que foi o nascimento? Nós dizemos que existem 4 momentos importantes na nossa vida. Primeiro é a concepção, o momento que nós fomos concebidos. Segundo é a gestação. Como é que foi a gestação? Foi tranquilo? Não foi? Tiveram algumas intercorrências durante esse período? Como é que você foi, né, criado? Como é que foi tudo isso para você? Porque de alguma forma nós sentimos dentro da barriga da mãe. O terceiro momento importante é o momento do nosso nascimento. Como é que foi o seu nascimento? Como é que foi o meu nascimento? Foi esperado? Foi tranquilo? Ou foi aquele momento de dificuldade? Aquele momento que a mãe estava apavorada, sem saber o que ia acontecer? Talvez estourou lá, ó, a bolsa no meio do caminho, toda aquela preocupação, todo aquele medo. E os primeiros anos de vida? Esses 4 momentos são muito importantes na nossa vida. Então, olhe para tudo isso, comece a pensar. Talvez você nunca pensou sobre isso. Então, comece a pensar como é isso. Como é que foi na sua vida? Então, o cordão umbilical, ele foi cortado no nascimento, mas a gente leva isso, simbolicamente, essa ligação, esse elo de ligação que nós temos com a nossa mãe. Nós levamos para a vida inteira. E aí, eu tenho que trazer a consciência para que eu possa mudar esse padrão. Para os homens, é um pouco mais fácil, porque o homem cresce, então ele já é estimulado desde pequeno a buscar um trabalho, a buscar outras atividades. Para as mulheres, sempre estão mais próximas das mães. Então, estão ali, né? Claro que isso tem mudado com o passar do tempo, mas a questão de estar ali próximo da mãe, de ajudar nas tarefas, de aprender muitas coisas com a mãe. Então, talvez cortar cordão umbilical para as mulheres seja um pouco mais difícil do que para os homens. Claro, isso tem a ver com a sua história. E muitas vezes, quando eu penso nisso, quando eu penso em cortar o cordão umbilical da minha mãe, eu sinto culpa. Porque eu tenho uma sensação de separação, em que eu vou deixar de lado aquela pessoa mais importante na minha vida. Aquela pessoa que me gerou, aquela pessoa que passou por dificuldade, aquela pessoa que sofreu,
que me amamentou, que passou por muita dificuldade. Tudo isso são as histórias que nós ouvimos com o decorrer, com o passar dos anos. Todos nós escutamos isso. Então, no momento de decisão, no momento que eu tenho que ir para a vida, eu começo a ter esse sentimento de culpa. Porém, esse movimento de ir para a vida é um movimento sadio. É uma forma de eu crescer, de eu me desenvolver, de eu experimentar a vida adulta. E com isso ter uma relação diferente com a minha mãe. Uma relação amadurecida com a minha mãe. Uma relação, claro, de proximidade. E aí cada um vai estabelecer uma rotina. Pessoas que todos os finais de semana estão, né? No final de semana eu vou para casa da minha mãe faz aquele almoço, a minha mãe faz aquela comida que eu gosto. Olha só, a relação, ela continua, ela se perpetua. Olha, eu vou na minha mãe a cada 15 dias. Então, cada um estabelece uma rotina para manter essa ligação, esse elo. Tem pessoas que falam com a mãe todos os dias, liga para a mãe. Então, isso também vai depender da idade. Às vezes, a mãe tem algum problema de saúde, requer uma atenção especial dos filhos. Então, isso é muito importante. Eu preciso olhar para tudo isso. Então, como é que eu mudo isso? Marco, eu tenho uma dependência da minha mãe. Como é que eu mudo tudo isso? Como é que eu saio dessa postura infantil, começo a tomar as rédeas da minha vida, começo a ter controle da minha vida? Então, a primeira coisa a ser feita é você buscar o autoconhecimento. Buscar o conhecimento da sua vida, da sua história, o que aconteceu lá atrás. Então, como eu disse para vocês, eu, por muito tempo, tive essa relação muito próxima com a minha mãe. Porque no meu nascimento, após o meu nascimento, o que aconteceu? Eu tive uma doença, fiquei muito tempo internado no hospital. Então minha mãe conta, né? Minhas tias, uma dificuldade, porque naquela época eu não podia ficar junto com o filho. Então eu fui criando essa dependência, eu fui criando na minha mente que eu deveria estar o tempo todo à disposição da minha mãe, deveria estar junto com a minha mãe. E essa foi a minha história. Conforme eu fui crescendo, me desenvolvendo, me conhecendo, eu fui entendendo e separando as coisas, porque muitas vezes a gente mistura. Eu misturo a parte consciente, a parte que eu preciso fazer, de tomar ação e decisão, com a parte sentimental. Preciso de uma compreensão profunda dessa dinâmica. Eu preciso entender que eu não posso estar o tempo todo nessa dependência emocional da minha mãe. E aí, conforme eu vou trabalhando, conforme eu vou amadurecendo, tanto externamente como internamente, porque o trabalho de desenvolvimento ele vai trazendo esse amadurecimento das minhas emoções, dos meus posicionamentos, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo para a minha vida, daquilo que é um sonho para a minha vida. Então, tudo isso é dentro do processo de desenvolvimento, de crescimento. Então, devagar eu vou reconfigurando toda essa relação que eu tenho com a minha mãe. Muitas vezes eu penso, poxa, se eu ficar longe da minha mãe, eu vou ser esquecido pela minha mãe. A minha mãe não vai me dar mais atenção, minha mãe vai ficar próximo da minha irmã. São momentos de ilusão, são tudo ilusão da minha mente que eu crio. E aqui talvez é uma forma inconsciente que eu tenho de continuar naquele lugar, de sair, o medo de sair da zona de conforto. E a zona de conforto, às vezes, tem muitas dificuldades, tem muitos problemas, tem muita coisa ali que eu não concordo, mas a zona de conforto, para minha mente, é um lugar que eu conheço. Talvez estar lá, próximo da minha mãe, dependendo da minha mãe, é a zona de conforto. Como é que as constelações familiares podem me ajudar? Entendendo o que está por trás de tudo isso. Entendendo que a vida veio através da minha mãe. Então, eu olho para as três leis, eu olho para as três ordens do amor. Então, quando a gente fala de amor, existem dois tipos de amor. O amor sadio e o amor cego, que nós chamamos.
O amor sadio, aquele que está voltado à realização, ao crescimento. Todas as mães desejam isso para os filhos, que eles cresçam, se desenvolvam. E existe o amor cego. O amor cego é aquele que eu me identifico com as questões da minha mãe. Eu me identifico com os problemas, com as dificuldades da minha mãe. E aqui que eu vou fazer? Eu vou repetir esse padrão de dificuldade. Por exemplo, a minha mãe tem problema de relacionamento. Tem um relacionamento com meu pai, nunca se deram bem. O que eu faço? Eu entro dentro dessa dinâmica, eu firo uma das leis, né, umas ordens sistêmicas, que é a hierarquia. O que eu faço? Me identifico com a minha mãe. Então eu trago isso para mim, como se fosse uma verdade. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou reproduzir o mesmo comportamento. Vou ter dificuldade com o relacionamento. Vou ter dificuldade com o relacionamento afetivo. Porque se eu mudar esse padrão, sem ajuda, sem consciência, o que vai acontecer? Eu vou me sentir culpado. E aí eu olho e falo, poxa, mas a minha mãe sofreu. Como eu posso ter um relacionamento sadio? Então, de alguma forma, a gente vai se boicotando. De alguma forma, tá? Inconsciente, claro, tudo isso. O que eu vou fazendo? Eu vou, né, me boicotando. Então eu digo, poxa, minha mãe sofreu, então eu também tenho que sofrer como ela. E muitas vezes eu fico preso a isso, eu fico preso a essas dinâmicas, não consigo progredir. Agora, quando eu tenho conhecimento, quando a gente trabalha isso nas constelações familiares, e é muito interessante, é difícil, tá? Eu acho que das, sei lá, mais de 200 constelações, 250 constelações que eu fiz até hoje, foram poucas em que nós não colocamos a mãe, o representante da mãe. Porque, como a gente falou, é a base relacional, a base das relações é o pai e a mãe. Muito mais a mãe por todo esse movimento que nós temos com ela. A gente coloca lá o representante para que a gente possa olhar de uma forma sadia. Eu também tinha um amor cego pela minha mãe. Como eu falei para vocês, eu estava naquela dinâmica. Eu queria o tempo todo agradar a minha mãe, eu queria ter o tempo todo estar próximo da minha mãe, como se eu pudesse retribuir algo que minha mãe, algo para minha mãe. E eu não posso retribuir, porque o que ela me deu de mais importante, mais precioso foi a vida. Eu aprendi isso, reconfigurei isso. Foi fácil? Não. Foi um movimento que eu tive que fazer, um conhecimento muito profundo, para que eu pudesse colocar isso em prática. E conforme eu for colocando as coisas em prática, as coisas foram acontecendo. Porque eu tenho a falsa ilusão de que eu posso ajudar minha mãe. Tenho a falsa ilusão de que se eu estiver próximo dela, eu consigo carregar um pouquinho do peso que ela está passando e está sofrendo. Vou dar um exemplo para vocês. No ano passado, a minha mãe sofreu um acidente, ela estava na casa dela, né, então tem a garagem, né, ela estava ali saindo da garagem, tem 2 degraus, ela foi descer os degraus, o que ela fez? Ela escorregou, bateu o ombro, quebrou o braço. A gente estava no meio da pandemia do ano passado, e ela preocupada, toda aquela preocupação, a gente não sabia o que é. E aí ela foi para o hospital, e detalhe, ela já tinha quebrado o braço no mesmo lugar 2 vezes, ou seja, era a 3ª vez que ela estava quebrando o braço no mesmo lugar. Ok, vamos para o hospital, e aí chegou lá, fez os exames, o médico falou, vai ter que fazer uma cirurgia, e aí ela veio para casa, ele colocou uma tala, ela veio para casa, e depois o dia marcou, ela foi, fez a cirurgia, deu tudo certo. Só que por conta de outras coisas que já tinham acontecido com ela, e ela não tinha trabalhado, então o ano anterior ela tinha perdido alguns irmãos, se não me engano era 2 ou 3 irmãos que morreram no mesmo ano, foi um ano muito difícil para ela. E ela não trabalhou tudo isso. O que aconteceu? Ela desenvolveu uma crise severa de ansiedade. No meio de tudo aquilo, a cirurgia foi um sucesso, ela estava bem, mas ela desenvolveu isso. Então, eu, de alguma forma, fiquei preocupado com aquilo. Imagina, eu conheço um pouco, eu estudei sobre tudo isso, eu sei os sintomas, então ela teve insônia, ela teve um monte de questões que vêm junto com a doença. Primeiro momento, eu comecei a ficar preocupado, apavorado. O que eu podia fazer pela minha mãe?
Parei, respirei, olhei para minha mãe e disse, poxa, mas eu não consigo carregar isso. Isso é muito pesado para mim. Então, o que, que eu fiz? Eu acompanhei minha mãe, ela teve que ir no psiquiatra, começou a tomar medicamento para diminuir a ansiedade, buscou um terapeuta, começou a fazer terapia. O que, que eu fiz? Eu entreguei para ela, disse, olha, mãe, isso aqui é pesado para mim. Então, o que você precisa fazer, mãe? Você precisa se cuidar. Vá se cuidar. Olha só, se fosse anteriormente, eu nunca conseguiria fazer isso. Mas eu sabia que se eu tivesse lá junto da minha mãe, se eu tentasse ajudá-la, o que, que ia acontecer? Eu ia me emaranhar, como a gente fala, e não ia conseguir resolver, não ia conseguir ajudá-la. Então, quando eu disse para ela, olha, mãe, existe uma força em você, olha, você vai conseguir sair dessa, vai dar tudo certo. O que, que eu fiz? Eu fiquei com as minhas questões, me coloquei abaixo da minha mãe, porque eu não poderia, de jeito nenhum, não conseguiria ajudar minha mãe, e eu impulsionei, dei força para ela. O que, que aconteceu? Ela passou alguns meses, fez a terapia, melhorou, está diminuindo o medicamento, está bem melhor do que estava. Então, se fosse anteriormente, o que, que ia acontecer? Eu ia estar ali, ia querer ajudar minha mãe de alguma forma. E eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso. Todos esses ensinamentos eu aprendi na constelação. Me colocar no meu lugar de filho. No meu lugar de filho, eu tenho força para lidar com as minhas questões e ajudar a minha mãe. Então, essa compreensão da dinâmica de me colocar nesse lugar, eu aprendi através das constelações familiares. Quando eu mergulhei dentro dessa ciência, quando eu mergulhei e comecei a aplicar na minha vida. E esse foi um teste, né, digamos, de fogo que eu tive que ter, porque foi uma situação difícil. Então, esse movimento de romper o cordão umbilical, esse movimento de ir para a vida, de tomar as próprias decisões, precisam ser feitos por nós, pelos filhos. Porque a mãe não consegue fazer isso. Bert Hellinger vai dizer que a mãe é a fonte de todo o amor. Concentrado todo o amor. Então, para as mães, os filhos nunca crescem. A minha mãe mesmo fala direto, olha, eu me preocupo com você, claro que se preocupa. Olha, mas para mim você nunca cresceu. Olha só, né? Já estou com alguns anos, né? Apesar dos meus cabelos brancos. E eu falo para ela, não, mãe, mas eu já cresci, eu já consigo lidar com a minha vida, com as minhas questões. Então, esse é um movimento que a gente precisa fazer. Não adianta eu ficar esperando da minha mãe, e que ela vai dizer, olha, vai viver a sua vida, né? Faça o que você precisa fazer. Não são todas, tá? Não são todas. Mas no meu caso, a forma como a minha relação com a minha mãe se desenvolveu foi dessa forma. Então eu sabia, eu tinha clareza de que se eu ficasse dependendo da minha mãe para ela me posicionar, para ela me jogar para o mundo, como a gente fala, isso não ia acontecer. Então, eu tomei consciência, tomei as rédeas da minha vida e cortei o cordão umbilical. E quando isso acontece, as mães. Existem dois movimentos das mães. Primeiro, ela vai se sentir mal. Ela vai se sentir por algum tempo. Tá? E aqui existe até uma síndrome, que chama síndrome do berço vazio, que muitas mães desenvolvem quando os filhos vão para a vida. Quando os filhos casar, vão morar, né, sozinho, vão para outro país, o que ele está fazendo? Ele está rompendo isso. Então, muitas mães desenvolvem isso. Não conseguem lidar com esse movimento que o filho foi embora, ficou lá, o ninho vazio. Então, isso é uma questão dela. Ela precisa resolver, não sou eu. Então, tem esse primeiro movimento, que as mães vão se sentir mal, porque muitas vezes as mães deixam as outras relações que elas têm, tá? Então, relação de trabalho, tem mães que param, tem filhos, o que elas fazem? Elas param para cuidar dos filhos. Tem mães que não conseguem voltar de novo ao relacionamento de casal, tem só aquela postura de mãe, tá? Então, muitas coisas acontecem e às vezes a mãe não consegue voltar ao papel. O que ela faz? Ela fica voltada para o filho o tempo todo. E quando esse filho sai, o que acontece? Fica vazio. Então, essa é uma forma que ela precisa trabalhar. De outra forma, para o outro lado,
Nós dizemos, dentro das constelações familiares, que nós, filhos, somos o sucesso dos nossos pais. Olha como que é bonito isso. Então, minha mãe olha para mim e diz, poxa, fico orgulhosa do que eu faço. Esse sucesso aqui, tá? Relacionado, cada um pensa de uma forma, cada um tem em sua mente o que é sucesso. Mas quando a mãe olha para o filho e vê que o filho está crescendo, está se desenvolvendo, está formando uma família, a mãe se sente bem. A mãe se sente de que o papel dela foi cumprido. Existem outros papéis de se preocupar, de ajudar, mas aquele papel de colocar o filho no mundo, de crescer, de educar, de nutrir, de preparar para a vida, aconteceu. Então, os meus filhos estão grandes, estão vivendo a vida deles, né? Eu estou aqui de longe, preocupada com eles, disposta no que eles precisarem. Isso é importante. Então, não precisa se sentir culpado. Quando você cortar o cordão umbilical, a sua mãe vai ter as questões dela e vocês terão as suas questões. Eu tenho as minhas próprias questões. O elo continuará, porque esse elo é eterno. Não tem como eu romper. Muitas pessoas dizem, poxa, eu preciso romper um padrão repetitivo. Não tem como. Porque eu sou a minha mãe. A minha mãe está dentro de mim, dentro do meu coração, dentro das minhas atitudes, do meu comportamento. A sua mãe está dentro de você. Em tudo que você faz. No seu sangue, nas suas células, no seu DNA. Isso aqui é importante no momento que talvez a gente não pense sobre esse momento. Mas que chega, talvez já chegou na sua vida, ou vai chegar na vida de todos nós. O momento em que a nossa mãe, né, vai ficando velhinha, aí chega o momento da morte. Então ninguém se prepara para isso. A gente não prepara para isso. A nossa mente não está preparada para isso. E muitas pessoas dizem no momento da morte, eu perdi a minha mãe. E quando essa palavra vem à tona, perdi, o sentimento que vem é muito ruim, é muito pesado. Então, eu preciso trabalhar tudo isso, vivenciar um momento de luto, que é um momento difícil. E se eu tiver essa consciência de que a minha mãe talvez ela não esteja mais fisicamente, ou no meu caso, eu penso nisso, talvez um dia a minha mãe não estará mais presente. Mas eu fiz tudo o que eu podia por ela. E ela vai seguir o destino dela, e ela vai continuar aqui, presente na minha vida, de uma outra forma, não fisicamente, não no corpo, mas nas minhas atitudes, no meu coração, no meu comportamento, nos meus ensinamentos dos meus filhos. Então isso vai passando de geração em geração. E a minha mãe vai sendo honrada de alguma forma, porque tudo aquilo que ela passou para mim, o que eu estou fazendo? Passando para os meus filhos. Isso que é bonito de ver. Então não tenha medo, se você talvez está nessa posição, cara, eu preciso sair disso, eu preciso viver a minha vida, eu preciso ter as minhas escolhas, não tenha medo de cortar, né, que a gente fala simbolicamente, o cordão umbilical da sua mãe. Porque você vai crescer, você vai se desafiar. Longe, sem essa super proteção, a gente cresce, a gente se desenvolve. E eu posso falar isso por experiência própria, porque eu passei por isso. E hoje eu vivo a minha vida. Tenho as minhas dificuldades? Tenho. Tenho os meus problemas? Tenho. De vez em quando eu preciso de um conselho da minha mãe? Sim, porque ela tem uma sabedoria. Às vezes eu estou passando por algum momento difícil e ela sempre fala, olha, calma, vai dar tudo certo, a vida é assim. Então isso vai me nutrindo de uma outra forma. Vai nutrindo a minha confiança, os meus sentimentos, para que eu possa tomar as minhas próprias decisões. E quando eu tomo minhas próprias decisões, o que vai acontecer? Muitas vezes vai dar tudo certo, muitas vezes eu vou errar. E quando eu errar, o que eu tenho que fazer? Me relacionar com os erros, para que eu possa aprender e fazer de novo, e de novo, e de novo. E a vida vai seguindo, a vida vai dando sua continuidade. Eu vou tendo meus projetos, eu vou tendo a minha própria vida, eu vou fazendo aquilo conforme eu acho que é certo. A vida vai progredindo, a coisa vai acontecendo. Um trabalho bonito também que nós fazemos nas constelações familiares é honrar a nossa ancestralidade. Então a vida veio de lá. Até minha mãe, minha avó, bisavó, tataravó, tataravó. Uma infinidade de mulheres que trouxeram para mim o amor,
a paciência, trouxeram esse lado bonito de ver a vida. Então, quando eu faço aquilo que eu faço, quando eu tomo as minhas próprias decisões, cresço, o que acontece? Eu estou honrando a minha mãe também. Talvez a sua mãe tenha limitações que ela não consegue mudar, mas você está aqui, você tem buscado formas e conhecimento para que possa mudar tudo isso. E quando eu mudo, eu não digo, poxa, fiz melhor que a minha mãe. Não, eu fiz por ela. Porque quando eu chego lá, e esse chegar lá tem um significado para cada um, a minha mãe está junto comigo. Eu também honro a minha mãe. Então hoje eu vivo a minha vida baseada nisso. E a orientação que eu te dou, né, o conselho que eu te dou de uma forma muito humilde, faça isso também. Busque esse caminho. Busque estar longe da sua mãe, sem medo, sem dificuldade. Talvez no começo seja difícil, mas busque uma forma, um caminho que te leve a isso, para que você possa crescer, se desenvolver. E quando você chegar lá, sua mãe está junto com você. Que é o que acontece na minha vida. Então, olha só, eu não pude ajudar minha mãe no momento que ela precisou, mas eu ajudo muitas pessoas. E isso foi o que ela passou para mim. Então, hoje, eu posso ajudar pessoas, resolver conflitos familiares e assumir o controle da sua vida, assim que eu fiz com a minha. Porque eu passei por isso. Porque eu faço o que eu faço por mim, pelo amor que eu tenho à minha profissão, aquilo que eu faço. Eu faço isso por honra à minha mãe, à minha avó, à minha bisavó, às mulheres que vieram antes de mim, porque a vida chegou através delas. Então, quando eu chego lá, elas estão junto comigo. E aí, a vida cresce, prospera. Eu tenho um outro significado. Eu tenho uma outra vontade, uma outra motivação de ajudar as pessoas. Porque talvez ela não pôde fazer isso, mas eu faço isso. Com muito amor, muita dedicação. E quando eu tenho o feedback positivo dos meus clientes, quando eu vejo uma pessoa diz, olha, Marco, você me ajudou, esse trabalho me ajudou de alguma forma, eu consegui crescer, me desenvolver, é bom para mim, e a minha mãe também se sente feliz com isso. Então faça isso, tá? Então se você se sente preso ou presa ainda a sua mãe pelo cordão umbilical, pense, há um caminho, há uma forma de você reconfigurar tudo isso. E se você não consegue sozinho, se a culpa, o peso é muito grande, procure ajuda. Eu posso te ajudar de alguma forma. Alguns vídeos que a gente fala sobre isso que pode te ajudar. Então tem bastante conteúdo, né, que você pode absorver e aplicar na sua vida. Não adianta ficar só no conhecimento, tem que receber o conhecimento e aplicar na sua vida. Eu tenho certeza que você vai crescer, você vai se desenvolver e a sua mãe estará lá junto com você. E ela terá muito orgulho da pessoa, do adulto que você se tornou. Porque esse é um dos motivos, tá? É um dos maiores motivos que as mães nos dão o amor, o ensinamento, para que possamos crescer e se desenvolver. Então é isso. Busca esse caminho. Eu tenho certeza que quando você chegar lá, você vai dizer, realmente, minha vida mudou, a minha vida é diferente. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído com a sua vida de alguma forma. Então eu quero abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém quer falar alguma coisa, né, então escreve aí no chat, estou aqui aberto, né, alguns minutinhos para a gente falar, né? Fazer um bate-papo aqui. Se não tiver, eu agradeço a todos vocês, tá, por estarem aqui comigo. Agradeço o tempo de vocês. Lembrando que essa semana nós teremos live todos os dias, tá? Então, amanhã, às 20 horas, estarei aqui novamente, contribuindo com a sua vida de alguma forma. E se você puder estar aqui comigo, será um prazer muito grande. Muito obrigado. Gratidão.